Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Agenda Cultural, edição de sábado. Na capital de Minas Gerais é onde está o museu mais visitado da América Latina em 2023. É o que consta na revista britânica The Art Newspaper, que classificou o CCBB Belo Horizonte, o líder de uma lista com os 100 museus mais populares do mundo, a partir do número de frequentadores contabilizados. O Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, ocupa ainda o 41º lugar na lista global, com 1.474.825 visitantes em 2023. Entre as razões do sucesso de público, o destaque é da exposição Os Gêmeos, Nossos Segredos. O acervo de murais, intervenções urbanas, fotografias e outros registros dedicados à obra dos artistas Gustavo e Otávio Pandolfo atraiu mais de 500 mil visitantes. Nesse sentido, a mostra Studio Drift – Vida em Coisas também contribuiu bastante para o bom resultado, com 256 mil visitantes registrados no ano passado. A exposição marcou a estreia do coletivo holandês Studio Drift em espaços culturais no Brasil, com exibição de esculturas, instalações e performances experimentais que articulam arte, design e tecnologia. Outro grande trunfo na programação foi a mostra Portinari Raros. A curadoria apresentou mais de 200 trabalhos pouco conhecidos ou menos divulgados de Cândido Portinari em acervo composto, além das telas, por desenhos, esboços, projeto de figurino e cenografia, além de reproduções de obras monumentais, como os painéis Guerra e Paz, localizados na sede da ONU em Nova York, Estados Unidos. Mais de 80 mil visitantes conferiram de perto a exibição em BH. Até o dia 6 de maio, o CCBB BH segue com exposição Tesouros Ancestrais do Peru, que propõe uma viagem pelas antigas civilizações andinas até a consolidação do Império Inca, que reúne 162 peças em cerâmica, cobre, ouro, prata e têxteis, que são reconhecidos como patrimônio pelo Ministério da Cultura do Peru. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pela internet ou nas bilheterias do museu. E até o dia 10 de junho ficará em cartaz a exposição Berna Reale Ruídos, que apresenta um recorte na produção da artista visual Berna Reale, reunindo performances, fotografias, objetos, pinturas e vídeos, traçando um panorama da obra da paraense entre 2009 e 2023. As visitações ocorrem de quarta a segunda-feira, das 10 da manhã às 10 da noite. Existe um novo termo no mercado de cosméticos chamado Upcycling Beauty. Upcycling significa reutilizar e beauty, beleza. Para a indústria seria o seguinte: usar como matéria-prima aquilo que seria descartado de certos alimentos, buscando ativos que podem fazer bem à pele, corpo e cabelo. O Upcycling Beauty não é um conceito de interesse de todas as marcas, pois além de caro, é muito trabalhoso, já que é necessária a preocupação com a qualidade dos materiais. Se uma empresa decide utilizar a casca de uma fruta como matéria-prima para o cosmético, por exemplo, o ideal é que a plantação seja orgânica, para que não haja contaminação por agrotóxico no produto. Mas para aquelas que decidem embarcar na criação de cosméticos com essa pegada limpa e orgânica, um dos grandes desafios é convencer o consumidor sobre a importância de investir nesses produtos, já que geralmente vai pesar no bolso. Especialistas reformam que pequenas trocas já trazem ganhos. Um suco, um alimento, um sabonete orgânico que o consumidor escolher usar diminui a miligramagem de agrotóxico que entra em contato todos os dias. Uma startup em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, tem produtos naturais para a pele e cabelo, com fórmulas que contam com insumos que seriam descartados pela indústria, como a casca e a semente da uva e a casca da maçã. Em seu catálogo, eles têm shampoo e condicionador em barra, hidratante corporal em barra, sabonete e Bath Bubble,
que são sais de banho para derreter na banheira. Tudo natural e orgânico. Para conseguir garantir que esses produtos sejam de fato naturais, a empresa conta com pequenos produtores familiares para comprar suas matérias-primas. São mais de 30 pequenos negócios fazendo essa roda de reutilização girar. Esses insumos são nobres para a indústria cosmética, pois são ricos em antioxidantes. De 96% a 100% do que é usado nos produtos são naturais e comestíveis. E com tanta seleção, é impossível que essa produção não seja custosa. Para se ter uma ideia, são necessários 20 quilos de sementes de uvas para conseguir a extração de 1 colher de chá de óleo da fruta. Atualmente, a startup faz de 500 a 1.000 litros desse óleo por ano. É uma produção pequena e com uma margem menor, mas o objetivo é levar ao consumidor um bom preço e entregar o produto dentro do propósito da circularidade. Saiu mais um estudo alertando as pessoas sobre os efeitos colaterais do consumo exagerado de café. Apenas 10% da população pode consumir sem problemas e até dormir depois de uma boa xícara. O estudo Resposta Metabólica do Cérebro Humano à Cafeína e os Efeitos da Tolerância, publicado no periódico médico The American Journal of Psychiatry, mostra que indivíduos intolerantes a essa substância podem ter sofrimento psicológico e fisiológico em resposta à ingestão de cafeína. A pesquisa aponta como possíveis sinais de intolerância reações como nervosismo, irritabilidade, sensação de cansaço, dor de cabeça, prisão de ventre, dores nas articulações, tremores musculares e batimento cardíaco acelerado. Pesquisadores americanos afirmam ainda que a cafeína também pode causar aumento da pressão arterial e, por isso, deve ser evitada antes da prática de exercícios físicos. Fora a insônia, né? Muita gente evita tomar café à noite porque diz que não consegue dormir depois. Esse efeito pode ser explicado por outro estudo publicado pela Oxford Academic, que mostra que apenas 10% da população carrega um gene ligado ao aumento da ingestão de cafeína. E somente esses indivíduos, segundo a pesquisa, conseguem consumir grandes quantidades de café no final do dia e não sentir os efeitos colaterais, como insônia e ansiedade. Isso porque, por causa do gene, o organismo dessas pessoas processa o café 4 vezes mais rápido do que o restante da população. Mas, se consumido na hora certa e de forma moderada, especialistas dizem que não há contraindicação para a ingestão do café, a não ser para aquelas pessoas que têm alguma patologia gástrica ou então na cavidade oral. Que beber água é essencial para o funcionamento do nosso corpo, você já sabe. Mas será que tem conhecimento do horário? Mais da metade do nosso corpo é feito de água. Quase 70% que atua na circulação, fornece nutrientes, regula a temperatura, além de lubrificar os olhos e articulações. E para manter essa quantidade, só bebendo mais água. Dizem que a primeira coisa que deve ser feita ao acordar é tomar um copo para justamente fazer o organismo funcionar e acelerar o metabolismo. Mas não existe nenhuma evidência sobre essa teoria, já que especialistas apontam que beber água em jejum pode ser um componente de um estilo de vida saudável, mas que não é uma solução milagrosa para aumentar o metabolismo e a energia. Outros fatores, como a dieta, o nível de atividade física e o sono, também desempenham um papel importante na regulação do metabolismo e energia. O que se sabe é que o hábito de beber água logo ao acordar promove a reposição de líquido que foi perdido durante a noite. Mesmo enquanto estamos dormindo, nosso organismo não para e acaba consumindo e eliminando líquido pela transpiração, respiração e outras funções biológicas. Beber água traz benefícios para o corpo humano em qualquer horário. Uma boa hidratação, além de matar a sede, permite que todas as nossas funções biológicas sejam realizadas com eficiência.
A água é essencial para todos os tecidos corporais, dando forma às células e é fundamental para o funcionamento da digestão, do sistema circulatório e para o transporte de nutrientes e substâncias do corpo, além de ter interferência direta no equilíbrio da temperatura corporal. Ter uma hidratação adequada também é crucial para a saúde da pele, pois ajuda a manter sua elasticidade, suavidade e aparência saudável. Sem contar que beber água suficiente ao longo do dia pode até mesmo ajudar no controle do peso, pois pode diminuir a sensação de fome e ajudar na digestão. Em média, um adulto precisa beber 2 litros de água por dia. Mas não tem uma fórmula única para todo mundo. A quantidade pode variar conforme o peso ou se a pessoa faz algum esporte, por exemplo. De modo geral, o que se recomenda é ingerir cerca de 35 ml por quilo corporal, desde que você não tenha nenhum problema de saúde que exija cuidados específicos, como controle hídrico. Esse volume deve ser distribuído ao longo do dia e não ser consumido de uma vez, para que o organismo se mantenha sempre hidratado. E se você não tem costume de beber água, existem 8 motivos para que o faça. Cérebro atento. Quando estamos hidratados, as células cerebrais recebem sangue oxigenado e o cérebro permanece alerta. Eliminação de resíduos. Essencial para a excreção de resíduos metabólicos e toxinas do corpo através da urina, fezes ou suor. Trato digestivo. A água é necessária para dissolver nutrientes que possam ser absorvidos pela corrente sanguínea e entregue às células. Hidratação insuficiente retarda o processo digestivo e má hidratação crônica pode levar à prisão de ventre. Rins funcionando. O consumo adequado de água é bom para os rins, ajudando-os a eliminar resíduos e nutrientes desnecessários através da urina. Lubrificação corporal. Ajuda a lubrificar as articulações e é um elemento essencial dos fluidos corporais. Regulação da temperatura corporal. A transpiração é o principal mecanismo que o corpo utiliza para dissipar o calor e manter a temperatura interna estável. Manutenção da pressão sanguínea. Ajuda a manter o volume sanguíneo, o que influencia diretamente a pressão arterial. Transporte de nutrientes. A água permite a circulação sanguínea, que transporta nutrientes para as células. Um relatório publicado por 2 ONGs acusou a Nestlé de adicionar açúcar em alimentos para bebês apenas em países pobres, como Ásia, África e América Latina, incluindo o Brasil. Em alguns mercados da Europa, por exemplo, inclusive na Suíça, onde fica a sede da empresa, os produtos Ninho e Mucilon são comercializados sem adição de açúcar. Em sua defesa, a Nestlé explica que variações nas receitas entre países dependem de vários fatores. Nesta semana, um relatório apontado pelas ONGs Public Eye e IBFAN acusaram quebra de regulamento em valores de açúcares adicionados em alimentos indicados para crianças menores de 2 anos aqui no Brasil. A Nestlé foi responsabilizada pela adição da substância em alimentos para bebês somente em países da Ásia, África e América Latina, inclusive do Brasil. A denúncia trata dos produtos Ninho e Mucilon. Segundo o levantamento, em alguns mercados da Europa, também na Suíça, onde fica a sede da empresa, os alimentos são comercializados sem adição de açúcar. Em geral, entende-se que a empresa varia os ingredientes para arcar com os orçamentos de demanda para cada país, segundo as suas necessidades, que são avaliadas pela própria Nestlé, substituindo até mesmo as proteínas por açúcares. O Brasil é o 2º maior mercado do produto no mundo, com vendas que somaram cerca de 150 milhões de dólares no ano de 2022. O nosso guia alimentar também contraindica o açúcar abaixo dos 2 anos de idade, mas a fabricante o adiciona em cereais que são indicados para crianças a partir dos 6 meses, segundo o Observatório da Saúde da Infância da Fiocruz.
Ao todo, foram examinados 115 produtos vendidos nos principais mercados da empresa, nos países subdesenvolvidos. Desse número, 108, ou seja, 94%, contém adição de açúcar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que existe um duplo padrão que é injustificável e disse que a questão é problemática, tanto do ponto de vista ético como da saúde pública. Acreditam que os fabricantes podem estar tentando acostumar as crianças a um determinado nível de açúcar desde muito cedo, para que depois elas prefiram consumir produtos com alto teor da substância. Em nota, a Nestlé disse aplicar os mesmos princípios de nutrição, saúde e bem-estar em todos os lugares onde opera. Uma ilha perto da cidade de São Paulo tem se tornado refúgio de amantes da natureza e até mesmo de ciclistas. Te conto qual depois do intervalo. Não sai daí. O programa Agenda Cultural está de volta. Os casos de alergias aumentaram e a procura por consultas médicas cresceu mais de 40% no Brasil entre 2019 e 2022. O novo diagnóstico está no mapa divulgado todo ano pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em números absolutos, a busca por profissionais da área saltou de 2.100.000 consultas realizadas em 2019, antes da pandemia, para 3 milhões de consultas médicas em 2022. Na avaliação do superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, a própria pandemia de Covid-19 é um fator que pode ajudar a explicar a maior procura por alergistas e imunologistas. A infecção pelo coronavírus debilita o sistema imunológico das pessoas e, em muitos casos, os efeitos são duradouros. É a chamada Covid longa, o que faz as pessoas procurarem por atendimento com especialista. Além disso, na avaliação do superintendente, o registro de alta nesse tipo de consulta também pode estar relacionado ao aumento de casos de alergias no mundo e a uma maior conscientização sobre o problema. O executivo ressalta que o acesso a informações e uma maior quantidade de profissionais da área também ajudam a explicar o aumento nas consultas. Mas especialistas afirmam que não é somente a pandemia de Covid-19 a responsável pelo aumento de consultas com médicos alergistas e imunologistas. Há alguns anos, pesquisadores têm observado um crescimento na incidência de doenças alérgicas e estimam que até 2050, pelo menos metade da população mundial terá algum tipo de alergia. Essa estimativa foi divulgada no Atlas Global de Alergia da Academia Europeia de Alergia Imunológica em 2022 e mostra, entre outros fatores, que as alterações climáticas, além da poluição, podem afetar negativamente a saúde de indivíduos suscetíveis a alergias. Segundo especialistas, esse aumento também está relacionado ao estilo de vida das pessoas, principalmente das áreas urbanas. Apenas 22% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade consegue boas conexões via internet. O número divulgado foi baseado em um levantamento feito com o apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O estudo inédito Conectividade Significativa mediu a qualidade e efetividade do acesso da população às tecnologias digitais a partir de variáveis como custo da conexão, uso diversificado de dispositivos, tipo e velocidade de conexão e frequência de uso da internet. As condições de acesso são bastante desiguais na avaliação da coordenadora de estudos setoriais no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e responsável pelo levantamento. Foi estabelecidas notas de 0 a 9. Entre os brancos, 32% estão na faixa mais alta de conectividade significativa, com pontuação entre 7 e 9. Já entre pretos e pardos, a porcentagem cai para 18%. A distância também é verificada na comparação entre estratos sociais. Na classe A, 83% estão na melhor faixa de pontuação e apenas 1% na pior. Por outro lado, entre as pessoas nas classes D e E, apenas 1% delas está na melhor faixa e a maioria, 64%, na pior.
As regiões Norte e Nordeste têm as piores condições de conectividade significativa. No Norte, apenas 11% estão na faixa entre 7 e 9 pontos e 44% estão na faixa de 0 a 2 pontos. No Nordeste, os percentuais são de 10% e 48%, respectivamente. Por outro lado, as regiões Sul e Sudeste têm os melhores índices de usuários na faixa entre 7 e 9 pontos, com 27% e 31%, respectivamente. O estudo mostrou que os entrevistados do sexo masculino apresentaram melhores índices de conectividade significativa, com 28% na faixa entre 7 e 9 pontos e 31% entre 0 e 2 pontos. Já as mulheres tiveram 17% na melhor faixa e 35% na faixa mais baixa. Na zona rural, todos estes números são mais baixos. A criminalidade não está desperdiçando as novidades tecnológicas para facilitar roubos, emboscadas e tudo que é ilegal. Ainda bem que as atualizações não param e as forças de segurança não economizam na hora de contra-atacar essas atividades. Basta ir a uma feira especializada para conhecer as novidades. Você já viu a placa Sorria? Você está sendo filmado? Isso está estampado em lojas, shopping centers, academias e locais de grande fluxo de pessoas. Esse é um pequeno detalhe do quanto a tecnologia está sendo utilizada por empresas de segurança. Mas agora, com a chegada da inteligência artificial, os recursos são quase infinitos. Numa mesma tela é possível rastrear viaturas da polícia ou do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, helicópteros e barcos, conectar-se a câmeras corporais e aquelas instaladas nas ruas, a celulares, drones, que transmitem vídeos em tempo real, além de receber e enviar mensagens de texto e fotos. Trata-se do GDI, sigla para Gerenciamento de Incidentes, plataforma desenvolvida pela empresa ATEC do grupo Embraer. Essa tecnologia já foi testada em casos pontuais com algumas polícias militares do Brasil. A ideia é que comandantes possam tomar decisões com agilidade à medida que são informados sobre o andamento de uma operação. A tela mostra a posição das tropas e veículos e as câmeras o que acontece em tempo real. Então é possível orientá-los com uma precisão que há pouco tempo ainda era inimaginável. Esse tipo de tecnologia foi demonstrada na LAD, maior feira de segurança e defesa da América Latina. O GDI da ATEC se insere numa das tendências da feira, ferramentas que podem aumentar o controle sobre as tropas e a agilidade na tomada de decisões de comando, seja por meio de tecnologias de comunicação e monitoramento ou por inteligência artificial. Segundo o diretor comercial da GeoControl, Rogério Tristão, a intenção não é ficar vigiando o policial na rua, mas melhorar a operação. Essa também é uma tendência em São Paulo, que tem a PM com o maior efetivo do país. A SSP, a Secretaria de Segurança Pública, anunciou suas primeiras viaturas com câmeras capazes de ler placas de veículos. Elas serão instaladas inicialmente em 97 carros de polícia. A Polícia Militar Paulista também busca novas câmeras corporais, que sejam capazes de fazer reconhecimento facial e funcionar também como rádios. Haverá uma substituição de mais de 3.000 câmeras do programa atual, ou seja, o número total de equipamentos, por enquanto, será mantido em pouco mais de 10.000 unidades. A tecnologia está aí, contudo, os equipamentos não estão sendo usados exclusivamente para a manutenção da segurança, mas também por criminosos. Eles estão utilizando drones para inspecionar possíveis vítimas e planejar roubos, aproveitando-se da tecnologia e praticidade dos aparelhos, até usadas em guerras. Somente no estado de São Paulo, são mais de 30.000 drones registrados. Vale lembrar que o uso legal dos equipamentos deve ser autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a de Telecomunicações, a Anatel, além do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, assim como o piloto que opera. O avanço tecnológico pode ser uma ruptura para o combate à criminalidade, como também um instrumento para a depreciação da sociedade.
Já imaginou que uma ilha perto da cidade de São Paulo poderia se tornar um ponto turístico? Pois bem, a Ilha do Bororé tem se tornado um refúgio de amantes da natureza e até mesmo de ciclistas. O nome do lugar parece endossar essa, digamos, viagem. Ilha do Bororé. Na verdade, não é ilha, mas sim uma península dentro de uma área de proteção ambiental localizada nos extremos da zona sul da capital paulista, no distrito do Grajaú. Há uma estrada de terra que liga o bairro à cidade, além de acessos por balsas. A menos de 2 horas do centro da cidade de São Paulo e rodeada pela represa Billings, a área tem sido protegida do avanço urbano e conserva um estilo de vida semelhante aos ambientes rurais. Mas a paisagem não é a única particularidade da região. Moradores e frequentadores aprendem desde cedo a reconhecer a importância da história e da cultura do bairro. E assim, a região tem se tornado um ponto importante de ecoturismo, com passeios de balsas, pescaria esportiva, alimentação vegana e até mesmo prática de exercícios com a disponibilidade de bicicletas para alugar. No Paraíso, entretanto, nem tudo são flores. Alguns frequentadores criticam a falta de infraestrutura nessa atmosfera dominada por mato e água. Segundo eles, faltam coisas básicas como, por exemplo, calçadas. Outra problemática é a questão da água encanada. A Prefeitura de São Paulo disse que o problema é do Estado. A Sabesp, por sua vez, informa que o município precisa fazer os encaminhamentos para a regularização de uso e ocupação do solo, uma vez que há impeditivos legais para que a estrutura de saneamento seja implantada na ilha, já que a região também faz parte de área de recuperação de mananciais. Com tanta peculiaridade, é quase difícil imaginar como um lugar tão tranquilo como esse não seja mais aproveitado pela população paulistana e, principalmente, mais bem cuidada pelos governos municipais e estaduais. Pensar na cidade de São Paulo é quase automático imaginar a poluição, trânsito e muito barulho. Mas a Ilha do Bororé é diferente e lá é um lugar onde o relógio da maior metrópole da América Latina desacelera. E eu fico por aqui com mais uma edição do programa Agenda Cultural. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, domingo, eu volto com mais novidades, informações e curiosidades para você. Te espero. Tchau!